um sono aqui, rapaz. Galera, não esquecem, hoje tem 2 horas, né? A nossa reposição da aula de matemática básica, tá? Fala, de menor, como é que o senhor está? Tudo bem? Vai ser 1 hora de reposição? Vai ser o mesmo tempo, né? Acho que é meia hora, né? Das 2 às 2h30. É que eu não 30 lembro. minutinhos. É. A gente tá no livro 5. Capítulo 17. 18. Professor, a matéria da S tá tranquila? Tá, eu não lembro qual que é a matéria. Acho que é esses 2 capítulos, não são? Acho que eu dei, né? Eu passei pra Tati, não lembro. Hoje eu vou terminar com vocês a matéria da S. Não, tipo, ela já mandou. Tô perguntando se, tipo, está tranquilo as questões. Não, pô, sempre tranquilo. Vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu ontem. Aí eu dou continuidade e continuo fazendo os exercícios com vocês, que eu parei um ontem. E aí deixa eu dar o conteúdo para a gente já aproveitar esse primeiro momento que está faltando. E aí a gente continua. Bistec, eu não vou conseguir ver a aula das 14. Tá bom, irmão. Aí depois você dá uma olhadinha, que aí eu coloco lá, tá? Eu vou colocar tudo. Eu não coloquei ontem também, tem que colocar hoje de ontem. Tá. Ontem a gente viu o ponto médio, né? Então a gente viu como calcular as coordenadas de um ponto médio dado um segmento no plano cartesiano. Então, se eu tenho lá o ponto A, que ele é formado por XA e YA, né? As suas coordenadas cartesianas, abscissa XA e YA. E aí eu tenho aqui o ponto B, que ele tem coordenadas XB e YB. E aí eu quero descobrir qual é a coordenada cartesiana do ponto médio entre A e B. Eu vou fazer o seguinte, lembra que o ponto médio, ele divide o segmento ao meio. Então, esse ponto médio, ele vai ter coordenadas xm e ym. Então, para descobrir o xm, o que a gente faz? Soma o xa com o xb e divide por 2. Para descobrir o ym, soma o ya com o yb e também divide por 2. Então, essas daí são as coordenadas do ponto médio. Aí eu fiz um exercício com vocês que necessariamente não usou o ponto médio, né? Porque ele usou um ponto que estava equidistante de A e de B, aí a gente usou a distância entre 2 pontos, e aí depois ele deu um exercício lá sobre a proporção de um segmento. Aí esse eu continuo com vocês daqui a pouquinho. Que aí eu já quero continuar a matéria para a gente encerrar esse capítulo, porque a matéria é bem tranquila. Eu vou falar para vocês qual é a condição para que 3 pontos estejam alinhados. Porque, galera, a gente sabe o seguinte, 3 pontos, eles podem estar alinhados ou não. 3 pontos, eles podem estar na mesma reta ou não. 2 pontos sempre vão determinar uma única reta que passa por eles. Então, 2 pontos a gente pode sempre afirmar que eles vão ser colineares, que vai existir uma única reta que passa por eles. Mas 3 pontos a gente não pode dizer que necessariamente eles estão alinhados, certo? Sim, sim. Sai dele mesmo. Só que eu não vou demonstrar para vocês, não.
A ideia vai ser o seguinte, ó. Então, eu vou desenhar o plano cartesiano, mas vocês vão ver que não há necessidade, durante os exercícios, de ficar desenhando o plano cartesiano. Opa, desenhando A, que aqui é X e Y. E aí eu vou fazer uma retinha. Eu vou imaginar essa retinha aqui. Aí nessa retinha eu tenho 3 pontos. Eu tenho o ponto A com a coordenada XA e YA. Tenho o ponto B. Eu tenho aqui a coordenada XB e o YB. E a coordenada do ponto C, X, C e Y, C. Certo? E aí esses 3 pontos estão alinhados. Para fazer isso, eu vou usar lá um conceito que vocês aprenderam com o Julião, que é determinante. Eu vou montar um determinante com as coordenadas de X e de Y dos 3 pontos. Então, eu vou montar esse determinante aqui que eu vou chamar de D. Na primeira coluna do determinante, eu vou colocar os valores de X. Então, vou colocar o X do A, vou colocar o X do B e vou colocar o X do C. Na segunda coluna do determinante, eu vou colocar os Ys. Então, YA, YB e YC. E aí, lembra que determinante é um valor atribuído a uma matriz quadrada. Então, essa matriz ela é retangular por enquanto, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. Para ter uma terceira coluna e ela ser matriz quadrada, eu vou completar tudo aqui com 1. Tá certo? Então, você sempre vai fazer isso, ó. Você vai colocar na primeira coluna os valores dos 3, do X dos 3, do Y dos 3, e depois completa com 1. E aí, galera, o que a gente tem desse determinante? Esse determinante ele tem 2 possibilidades, né? Ele pode ser um número igual a 0 ou diferente de 0. E aí, ó, ele tem essa possibilidade aqui. Vou até escrever aqui embaixo para dar um pouco mais de espaço, né? O determinante ele pode ser 0 ou o determinante ele pode ser diferente de 0. Se ele for igual a 0, significa que os pontos estão alinhados, que os pontos são colineares. Se o determinante der um valor diferente de 0, significa que esses pontos não estão alinhados. Então, para dizer se 3 pontos estão alinhados ou não, a gente precisa calcular o determinante, certo? Que é esse determinante D. E aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que funciona isso. Show? Copiem aí para eu poder... Copiaram? Copiei. Então, ó, o exemplo ele é assim. Verifique se os pontos vamos lá, 6 e 5, 3 e 4 e menos 3 e 2 são colineares. Colineares, pessoal,
Mesma coisa que estar alinhados, tá? Se eles são colineares ou não. Tudo bem? A gente vai verificar se esses 3 pontos, eles são colineares ou não. Como que eu vou fazer isso, então, Esther? Vamos lá, você vai montar o determinante. Esse primeiro eu vou fazer com você, depois eu passo para vocês tentarem fazer sozinho. Então, o determinante ele vai ser assim. Você vai pegar os x. Então, vamos lá, 6, 3 e menos 3. E aí formou a primeira coluna. 5, 4 e 2 vai vir aqui para a segunda coluna. E aí eu termino aqui com 1 e 1, certo? Aí eu não sei como é que o Júlio ensinou para vocês, ele ensinou acho que sarros, né? Ele ensinou que repete a primeira e a segunda coluna ali fora, foi isso? Ele também ensinou outro jeito. Que é multiplicando aqui, né? Aham. Então tá. Eu gosto muito de sarros. Repete 6, 3 e menos 3. 5, 4 e 2. Importante que todo mundo saiba fazer. E aí ele explicou o quê? Que a diagonal principal mantém e diagonal secundária muda o sinal. Como é que ele falou para vocês? Isso mesmo que você falou agora. É o que eu tô fazendo aqui. Então, beleza. Então, ó, você vai multiplicar os elementos da diagonal principal. 6 vezes 4, 24, vezes 1, 24. Então, você mantém 24 positivo. 5 vezes 1, 5 vezes menos 3, vai dar menos 15. Então, mantém menos 15 negativo. 1 vezes 3, 3 vezes 2, vai dar 6. Então, mantém o 6. Certo? Aí, se você somar a soma dos elementos da diagonal principal. A diagonal secundária, você vai ter, ó, 1 vezes 4 vezes menos 3, vai dar menos 12. Só que aqui eu vou trocar o sinal. Então, eu vou colocar mais 12. 6 vezes 1 vezes 2 vai dar 12. Então, eu vou colocar aqui menos 12. E 5 vezes 3 vezes 1 vai dar 15. Só que eu vou colocar aqui, ó, menos 15. A diagonal principal mantém e na diagonal secundária troca o sinal, multiplica por menos 1. E aí, ó, se a gente faz a continha, olha que bonitinho que vai dar. 24 mais 6 vai dar 30 aqui, ó. 12 com menos 12 vai embora. Menos 15 com menos 15 vai dar menos 30. Então, o determinante aqui vai dar quanto? Zero. Se o determinante deu zero, qual é a conclusão que eu chego? Que esses 3 pontos estão alinhados. Eles são colineares. Se caso tivesse dado diferente de zero, significa que eles não são colineares. Então, a resposta é: são colineares. Galera, tudo bem? Tudo bem. Vai lá. No exemplo 3, eu não vou escrever o enunciado, não. Só quero que vocês verifiquem, tá? No exemplo 2. Verifica esses pontos agora, ó. Menos 2 e 4. 1 e 1. E o ponto 2 e 0. Verifica esses 3 pontos aí. Para ver se vocês entenderam.
E aí, deu tempo? Deu. Menos 2 e 4. 1 e 1. 2 e 0. E aí, completa tudo com 1. Se quiser, puxa aqui, né? Para fazer sarros. E aí, o determinante vai ser igual. Menos 2 vezes 1 vezes 1. Menos 2. 4 vezes 1 vezes 2. Mais 8. 1 vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Vou vir para cá, menos 2. Menos 2 vezes 1 vezes 0, 0. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, vem para cá, menos 4. Também vão estar alinhados, né? Aqui vai dar 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 4 vai dar 0. Também, então, estão alinhados. Certo? Outro exemplo que é clássico também, que ele pede, seria esse daqui, ó. Olha lá. Ele quer que você calcule o valor do t. Quem é o t? A gente vai ler o enunciado, vocês vão ver. Então, ó, calcule o valor de t, sabendo que os pontos A, meio e t, B, 2 terços e 0, e C, menos 1 e 6, são colineares. O t que ele quer calcular é a ordenada do ponto A. Então, esse seria o t que ele quer calcular ali. Então, como que eu vou descobrir o valor do t? Ele deu a dica aqui para a gente. Ó. Ele disse que o ponto A, B e C, eles são colineares. Ou seja, o determinante aqui é obrigatoriamente igual a 0. Então, você vai fazer o determinante, ele vai dar uma expressão, né, em função do t, e aí a gente iguala a 0 essa expressão. Tá bom? Então, vamos pegar aqui ó, os valores. Eu vou para outra folhinha, mas antes eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e tentarem fazer. Aí eu já vou mudar a folhinha para a gente resolver esse exercício. Bisteca, Hum, você pode dar pra gente lista pro AS? sim. O AS semana que vem já? Sim. Aham. Então eu vou preparar hoje, eu envio no grupo. Com gabarito. Professor, Hum. é 2 sobre 3 aquele ali no B? É. Ó, o A, ele é meio e T. O B é 2 sobre 3 e 0. E o C é menos 1 e 6. Certo? Bisteca, pode voltar
Um slide, por favor. Obrigada. Fala, galera. Voltei. Minha voz estava aqui, acordou. Deu certo aí, Júlio? Deu, né? Você falou obrigado. Então, vamos lá. O determinante. Vamos pegar o determinante aqui. Meio e T. 2/3 e 0. Menos 1 e 6. 1, 1 e 1. Então, esse daqui é o determinante. Vou repetir o meio. 2/3 menos 1. T, 0 e 6. Então, o determinante ele vai dar uma expressão, ó. Meio vezes 0 vezes 1, graças a Deus deu 0. T vezes 1 vezes menos 1 vai dar menos T. 1 vezes 2/3, 2/3. 2/3 vezes 6 vai dar 12/3, tá? Que é 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, aqui vai dar 4. Diagonal secundária. 1 vezes 0, 0. Então, morreu. Meio vezes 1, meio, vezes 6, vai dar 6 meios, que é 3. Então, vai vir aqui, ó, menos 3. T vezes 2/3 vezes 1, vai dar aqui, então, menos 2T sobre 3. Então, esse é o determinante, tá? Se a gente quiser aqui, ó, trabalhar com ele, a gente pode. Pode somar os T's, tirar o MMC, deixar numa expressão só. Mas, enfim, o importante é pegar ele agora, ó, e igualar a 0. A gente vai pegar esse determinante e vai igualar a 0. Então, a gente tem menos T, menos 2T sobre 3. 4 menos 3 vai dar 1, e isso é igual a 0. E aí, agora a gente vai resolver. Vamos tirar o MMC, né? Para já sumir com o denominador. Então, 3 dividido por 1, 3 vezes menos T, menos 3T. 3 dividido por 3, 1, aqui vai dar menos 2T. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, mais 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 0, vai dar 0. Então, vai embora o denominador. Então, vai dar menos 5T mais 3 igual a 0. Menos 5T é igual a menos 3. Multiplica por menos 1. Então, 5T ele vai ser igual a 3. Então, o T vai ser 3/5. Essa é a resposta. Para que esses pontos eles sejam alinhados, o T tem que ser igual a 3 sobre 5. Bisteca, Pois não? eu não podia passar um pro outro lado e jogar o 3 dividindo ele? Ah, não, multiplicando. Não, porque aí você ia ter isso, meu amor. Ó. Menos T, menos 2T sobre 3 igual a 1. Você só pode passar multiplicando se o T ele estiver dividindo todo mundo. Mas aqui ele só está dividindo menos 2 sobre 3. Então, você teria que fazer o MMC, menos 3T, menos 2T. Aí, quando ele está dividindo todo mundo, você passa multiplicando. Entendeu? Entendi. Obrigada. De nada.
Copiaram? Sim. Então, vamos lá. Se esses caras não estão alinhados, acontece que eles vão formar um triângulo. E aí dá para calcular a área do triângulo. Se eles estiverem ou se eles não estiverem? Se eles não estiverem, foi o que eu falei, se eles não estiverem alinhados, eles vão formar um triângulo. Porque se eles estiverem, não tem como, né? Porque eles vão estar na mesma reta, não tem como ter triângulo. Sei lá, né? Tipo assim, ó. Aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. Aí se você pega aqui, ó, XA, YA, XB, YB, YC e XC. Você percebe aqui que eles são vértices de um triângulo. É o triângulo ABC. Olha lá, eles não estão alinhados. Eles não são colineares. Certo? E aí, então, a minha ideia é calcular aqui, ó, a área do triângulo. É bem simples. Se eles estão alinhados, o determinante dá zero. Se eles não estão alinhados, o determinante vai ser diferente de zero. Então, para calcular a área do triângulo, você pega o módulo do determinante e divide por 2. Por que a gente coloca em módulo? Porque o determinante ele vai dar diferente de zero, mas ele pode dar positivo ou negativo. Então, a gente vai descobrir qual é a área do triângulo fazendo o módulo do determinante, dividindo ele por 2. Beleza? Deixa eu ver se eu acho um exercício aqui. Olha lá, ó. Calcule a área do triângulo de vértices A, menos 1 e 1, B, 2 e menos 2, e C, 3 e 4. A gente já sabe aí que esse triângulo, que esses pontos, o determinante que a gente for calcular não vai ser igual a zero. Se for igual a zero, eu copiei errado, mas vamos lá. Tentem fazer aí. Vocês vão calcular o determinante e depois vão jogar na formulazinha. É o módulo do determinante dividido por 2.
Tá tranquilo para fazer o cálculo determinante, galera? Senão eu vou puxar a orelha do Júlio. Ah, não é difícil, só que é meio insuportável, né, fazer isso. Tô louco, cara. Nossa, eu acho o determinante tão legal. Eu também. Matriz determinante é uma das melhores matérias. Ponto A, menos 1 e 1. Ponto B, 2 e menos 2. Ponto C, 3 e 4. Então, o determinante ele vai ser igual. Acho que o Júlio deve ter ensinado assim para vocês. Menos 1 vezes menos 2 vezes 1 vai dar 2. 1 vezes 1 vezes 3 vai dar 3. 2 vezes 4 vezes 1 vai dar 8. Seria a diagonal principal. A diagonal secundária seria 1 vezes menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Eu vou colocar mais 6. 1 vezes 4, 4. Vezes menos 1, menos 4. Eu vou colocar mais 4. 1 vezes 2, 2. Vezes 1 vai dar 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2. Então, o determinante vai ser 2. Menos 2 corta aqui, né? Aqui vai dar 10, 18 vai dar 21. Então, vai dar 21 o determinante. Então, qual que é a área do triângulo? A área do triângulo vai ser igual ao módulo de 21 dividido por 2. Então, o módulo de 21 é 21 dividido por 2 vai dar 10,5 UA. Porque como a gente está no plano cartesiano, não necessariamente ele vai dar sempre qual é o valor da unidade ali, não na unidade, né? Qual que é o valor da unidade que está usando. E aí a gente coloca unidade de área. Porque se ele fala que o plano está em centímetro, em metro, aí a gente pode colocar centímetro quadrado, metro quadrado, mas se ele não fala nada, a gente coloca unidade de área. Aí, ó, é bonitinho, não é difícil não. Show? Show. Vou interromper, aí a gente já sai, volta para poder continuar, que eu tenho menos, vai ter menos de 2 minutos ali, para não ser interrompido no meio do raciocínio. Pode ser? Pode, ué. Beleza. Eu vou desligar aqui e a gente já volta, hein? Mesmo link. Daqui a pouco.